O VP, na entrevista, deixa bem claro, né, e tem que ser respeitado, é o estilo dele. O Flamengo o contratou. Por isso que eu falei, a troca lá, quando foi feita, eu não concordei. Né? Já passou, tem que deixar o cara trabalhar. Não concordo, não gosto, é uma opinião. Do Flamengo com 3 zagueiros, do Flamengo com o elenco que tem, com as peças que tem, ser um time que não propõe o jogo. Sempre foi assim. Mas ele tem esse modelo, tem que ser respeitado, né? Vamos ver se vai dar certo. Deu certo por circunstância do jogo contra o Fluminense. Expulsões, o Flamengo eficiente quando teve a chance, né? Agora, eu quero ver o seguinte, quando tiver o Arrascaeta à disposição, bem, eu concordo com o Pascoal. Ele não consegue se encaixar no sistema que começou o jogo contra o Fluminense. Então tá aí, né, meus amigos? O Zinho dando a opinião dele. Vamos ver também a opinião do companheiro Silas, Felipe Mota, Mauro Naves, o nosso grande presidente, e Oswaldo Pascoal falando tudo sobre esse Flamengo, Flamengo na Libertadores, Flamengo e Fluminense e muito mais. E quando o VP tiver o Arrascaeta, o que ele vai fazer? Veremos aí. Então, meu querido, assiste o vídeo até o final, não pula, assiste até o final do vídeo, se inscreva no canal, tem um botão aqui embaixo escrito inscrever-se, logo aqui, clica aí, quando você se inscreve, te peço humildemente, você ajuda demais no crescimento do canal. Então se inscreve, aciona o sino, amassa o like e não pula, meu querido, não pula, que senão você vai perder informação. Assiste exatamente até o final do vídeo, tá bem bacana o vídeo produzido aí pra vocês, beleza? Vambora! É uma imagem significativa no Flamengo atual, o Gabigol no banco. E eu queria que você falasse um pouco sobre esse episódio, como você imagina de agora em diante essa luta por posição. Bom, assim, especificamente falando do jogo, se a explicação foi essa, o Gabigol ficou alguns treinos de fora, ele trabalhou muito taticamente a equipe e foi nítido, o Flamengo deu a bola no primeiro tempo para o Fluminense, né? O Vitor Pereira assumiu que o Fluminense é um time que joga com a posse de bola e ele quis competir muito, marcar muito. E eu enxerguei dessa forma o primeiro tempo. Foi um Flamengo sem uma criatividade no meio-campo, o Fluminense tomou conta ali no meio-campo, mas foi um Flamengo muito mais competitivo, porque o Matheus França e o Everton Cebolinha cumprem taticamente muito mais do que o Gabigol e o próprio Arrascaeta, né, se tivesse à disposição. Então foi uma coragem do Vitor Pereira optar por um sistema de entregar a bola para o Fluminense. Achei o primeiro tempo o Fluminense até um pouco melhor, com umas chances mais claras, né? O Flamengo também teve suas chances, mas muito na transição ofensiva para o que ele montou. É uma convicção que ele tem de 3 zagueiros, e aí a fala do Gabigol eu entendo também, porque realmente com 3 zagueiros, com 2 alas e jogando com 2 jogadores mais pelo lado, que é o caso do Cebolinha e do Matheus França, o Gabigol não se encaixa para fazer isso fisicamente, recompor como o Matheus França fez essa recomposição pelo lado direito. O Flamengo se defendeu no 5-4-1. O Pedro mais à frente, uma linha de 4, né, que era o Matheus França, o Thiago Maia, o Gerson e o Cebolinha, e uma linha de 5, porque o Varela e o Ayrton Lucas baixavam na linha dos 3 zagueiros. Fechou, bloqueou, o Flamengo foi competitivo, brigou muito, mas é um Flamengo diferente daquilo que a gente viu há muitos anos, né? Eu até ouvi atentamente a fala do Zupac para o jogo contra o Alcas. Porque aí vai ser o Flamengo que propõe o jogo. Não foi o Flamengo contra o Fluminense. O Flamengo contra o Fluminense não propôs o jogo. Foi ao contrário. E o Flamengo teve o sucesso. A gente vai falar sobre o jogo, né? Mas te respondendo, acho que a fala do Vitor Pereira é perfeita. Ele entendeu que fisicamente ele precisava de um time dessa forma e o Gabigol não se encaixaria para aquele momento, mas ele ao mesmo tempo fala, até certo momento do jogo eu precisava desse sistema tático. E ele prendeu e marcou o Fluminense. Depois, quando ele vê que o Fluminense cresce muito no segundo tempo, ele muda. E aí ele teve também a noção, foi bem,
de mudar e colocar os jogadores para ter uma outra proposta de jogo. Aí o Flamengo começou a propor o jogo, mas é claro que houve a expulsão do Samuel Xavier. Facilitou também para o Flamengo ter a posse, mudar o que foi o jogo do primeiro tempo para o segundo tempo. E a bola entrou. Quando a bola entra, fica muito mais fácil para o treinador fazer ter as suas convicções e colocar em prática. Assim, o futebol brasileiro, infelizmente, é assim. Eu achei que ele teve uma estratégia, teve a sua convicção, foi corajoso, colocou em campo. No momento do jogo fez uma leitura boa, mudou, colocou os jogadores mais cascudos, experientes, que controlaram o jogo, mas ganhou. É fundamental no futebol brasileiro isso. Se não ganha o jogo, vamos dizer, se o juiz expulsa o Léo Pereira antes do Samuel Xavier, se o Arias faz o gol cara a cara que não fez, é um outro jogo. Aí os comentários, Felipe, seriam totalmente diferentes. Pô, inventou! Pô, barrou o Everton Ribeiro, barrou o Gabigol. Para mim, foi uma surpresa. Foi uma surpresa ele começar o jogo barrando esses dois jogadores. Depois vem a explicação, e aí, taticamente, eu entendo o que ele quis fazer. E foi premiado, certo, ganhou, né? O jogo, tem a vantagem. Ele quis fazer, mas não deu certo no começo, né, Zinho? Os 20 minutos... Não deu certo assim. Deu certo, Mauro, para marcar que o Flamengo não tomou o gol, né? O Arias perde gol, o Cano perde gol, mas o Flamengo não toma gol. Então, a estratégia dele de dar a bola pro Fluminense, marcar muito forte e ter uma velocidade pelo lado, deu certo porque o ala dele, o Ayrton Lucas, decide o jogo no segundo tempo. É claro que contribui muito para isso a expulsão de um jogador, o Fluminense ficou sem o poder de reação, e as mexidas que ele fez deram também um resultado de um Flamengo mais encorpado para ter essa bola. Tanto é que faz o segundo gol trocando 27 passes. Agora, pensando no jogo seguinte contra o Alcas, aquilo que o Zupac fala, que é um Flamengo do jeito que a gente conhece... Você tem dúvidas? Ele vai ter que mudar o time. Sim. Ele vai ter que mudar o time. Não vai ter que ser o time que começou com o Fluminense, que não é um time de posse de bola, é um time de velocidade. Se ele quer propor esse jogo, porque o Alcas, pelas estatísticas que tem dos últimos jogos, é um time que cede a bola para o adversário, aí tem que voltar os jogadores que têm essa característica. O bom é o seguinte, o Vitor Pereira ganhou, está aliviado, vem mais tranquilidade para ele trabalhar e ele colocar em prática as suas convicções. Dos 3 zagueiros, dos 2 alas, de um time mais competitivo. É a ideia de jogo dele, tem que ser respeitada. E aí, turma, Mauro Pascoal, vamos bolar aqui, eu acho que tem essa história do Gabigol, mas tem essa discussão maior que é do Flamengo. Tem até uma mensagem aqui do Gabriel Vilarim. De tudo que estão falando sobre mudança no Flamengo, o mais difícil de aceitar é que seremos, ele é rubro-negro, claro, seremos um time que joga de acordo com o adversário e vai privilegiar o jogo sem a bola. Com esse elenco, isso não é cabível à opinião de um torcedor do Flamengo. E acho que o debate está condicionado a ter vencido, né? Porque se não tivesse vencido, imagina como estava a repercussão hoje, Mauro. Eu entendo esse torcedor e a grande maioria, que desde 19, depois daquelas maravilhas com o Jorge Jesus, se acostumou sim com o Flamengo sempre sendo... Dominante, né? O protagonista. E, de repente, o Vitor Pereira, por não conseguir repetir aquele Flamengo maravilhoso, ele tem outra convicção, olha o adversário de outra forma, como olhou aí, o Zinho avaliou muito bem o que ele fez, ele olhou o Fluminense e falou, eu tenho que mudar, eu tenho que ser assim assado. Quando eu digo que não deu certo, ele ganhou, já deu tudo certo, né, gente? Aquela história que quem ganha tem sempre razão. Então, ainda mais 2-0, ele mudou tudo. Agora, quando eu falar não deu certo ali, porque realmente não aconteceu do Fluminense marcar, mas o Fluminense teve muito mais chance, muito também não foi assim, tá? No final terminou 52% de posse, porque o Flamengo melhora muito a posse de bola quando põe o Everton Ribeiro. Que a gente fala muito do Gabigol, mas a gente discutiu a semana toda se o Everton Ribeiro... com um jogador a mais. Ia ser... com um jogador a mais. Mas mesmo com o Everton, a gente achava que essa foi a outra surpresa, né? A gente discutiu muito... E com o Vidal também, né, Mauro? Não, então, e o Felipe Luiz que é um também. Jogador de... E o Felipe também. Que é um jogadores de... Não, quando ele põe aqueles 4 em campo, ainda tendo um a menos, aí é esse time que eu acho que tem que jogar contra o Alcas, entendeu? Para ter esse protagonismozinho, entendeu? Que o Zupac diz, vai voltar a ser, então tem que ser essa turma que toca a bola. Porque, claro que ele surpreendeu a todos, ou pelo menos a enorme maioria com a escalação,
E do Gabigol de fora. Surpreendeu até o X9, Mauro. Aí sim. Nem o X9 conseguiu escalar dessa vez. X9 saiu mais queimado. X9 saiu mais queimado que chamate. Não Mas a gente apareceu o discutia X9. muito a presença de quem é que, mesmo com outras características, pode substituir o Arrascaeta. Quem seria mais apropriado? E a gente falava do Everton Ribeiro. Por causa desse toque de bola, por causa desses passes. Inclusive é dele o passe para o Ayrton no segundo gol. Claro que o Ayrton depois dribla 4 jogadores, né? Sim. Então aquele passe... Mas você vê a categoria do Everton, a tranquilidade e tal. Então os dois... Opa! Ah lá, tá. Pô, mas deve ser o falou do Everton nada, Ribeiro hein? Sua aqui, mão ó, tava você viu? levantada, Eu você tava viu? aqui, ó. Você tava É. aqui, opa! Deve ser. Você tá sossegado, você não tá escalado hoje, Ô, não. Dani, você não tá, não. Pode ficar fora. A Dani, é a Dani querendo mandar Olha mensagem a aqui. Dani, Ô, ela tá Dani, discordando. É sua aí, tá discordando? Ou será que a Dani não ficou surpresa com a escalação? ouvi Acho dizer que ficou sim. também, claro. Também. Mas, enfim, aí não funcionou bem. Agora, veja bem, tem muito... Não é só isso. O esquema dele não ia dar certo, o Fluminense faz o gol e tal. O Thiago, na minha opinião, e principalmente o Gerson, não foram bem também no primeiro tempo. Nem depois que o Flamengo tem uma parada, que a parada técnica muda tudo, o Flamengo passa a ser melhor, cria outras chances, mas eu não vi um primeiro tempo bom do Gerson. Ele melhora muito no segundo tempo. Sim. E o próprio Thiago, os carrinhos ali muito perigosos, tomou cartão, o Thiago podia também... Não à toa, acho que ele saiu, porque o VP também estava com medo de uma hora ali, ele, de repente, ser até expulso. Então, são algumas coisas que aconteceram. E aí, depois da parada, eu vi o Flamengo melhor, aí você vai ver aquela chance lá do Pedro, aquele bate-rebate, enfim, chute do Cebolinha. Aí já foi um segundo tempo melhor. Então, assim, o Fluminense dominou, o Flamengo dominou, eu acho que nem uma coisa nem outra, nós tivemos momentos, como um jogo é normal. Primeiro 20 minutos do Flamengo, depois mais 20 para o Fluminense, os primeiros 20, depois 20 do Flamengo, né? Só que o Flamengo teve a felicidade de ter o menino que vem fazendo uma temporada sensacional, está muito inspirado, o Ayrton Lucas, o melhor em campo, mas ele olha para o time... O Ayrton Lucas. O Ayrton Lucas, não, para mim o melhor. Pra ele. Pra mim. Hein? Tá tudo pra ele. Não, o melhor do... Tudo pra ele agora, pela velocidade dele, pela forma que o Vitor Pereira tá colocando o Flamengo pra jogar. Sim, o sistema ajuda. Samuel Xavier, lateral direito, foi expulso bem na posição que é onde ele tá chegando. Por bater nele, Tá, exato. Inclusive por uma falta dele, né? Por acertar ele. E depois do gol, em cima dele, e assistência em cima dele. Eu acho que o Samuel Xavier falou, chega. Também tem Não alguns dá aspectos. Cebolinha, ele e o Felipe. Aí é muita gente ali. Mas dá pra jogar o Felipe com aquele toque de bola e o Ayrton meio ponta, né? Mas tem alguns aspectos desse jogo. O Fluminense vinha ganhando do Flamengo ultimamente. E o favorito era sempre o Flamengo. Esse jogo, especificamente, o favorito era o Fluminense. Por conta desses problemas todos que o Flamengo vem enfrentando, essas instabilidades, as questões das surpresas. A gente teve surpresa aqui com a Água Santa, mas a gente teve a surpresa lá com a escalação. Muita gente não esperava. Agora, voltando ao tema do Gabigol, Felipe... O quarteto mágico do Flamengo, Everton Ribeiro, Gabigol, Arrascaeta e Bruno Henrique, pro Gabigol, o Bruno Henrique era fundamental. Porque quando o Bruno Henrique virava centroavante, ele era o Pedro. Ele ganhava de cabeça, ele fazia gol de cabeça, e aí ele ia pra beirada, ele arrumava toda a confusão lá, o Gabigol sozinho entrava e fazia o gol. Só que agora não tem mais o Bruno Henrique, por enquanto. E o Pedro, se o Gabigol disser, quero disputar a posição... Com o Pedro, hoje ele vai ficar no banco. Por quê? Tem um outro jogador que está aparecendo muito, que está subindo de produção, que é o Everton Cebolinha. O Everton Cebolinha que está começando a voltar a ser aquele Everton Cebolinha atacando. Mas ele também é muito melhor que o Gabigol no pós-perda. Assim como o Matheus França. E o Marinho a gente nem fala, o Marinho está escanteado lá. Que também tem mais força nesse sentido. Então, assim, eu vejo pro Vitor Pereira... Eu não vejo um futuro assim próximo muito fácil, não. Porque ele vai ter que ter uma gestão de grupo gigante. Pode dar problema isso aí? Você ter o Gabigol no banco, e se o Gabigol disser, não, quero disputar a posição com o Pedro, hoje o Pedro é o centroavante um dos centroavantes da seleção brasileira. Mas aí não dá pro Gabigol meter a boca, porque ele vai sentir que o torcedor fala, desculpa, é isso, é um ou outro, hoje é o Pedro.
É diferente do Gabigol falar, mas o Maracanã reclamou, hein? Mas quando o Maracanã reclamou, ele não sabia das entrevistas, né? Porque assim, quando o Gabigol falou, eu falei que não jogo mais ali, ele tinha que optar e optou pelo Pedro. Acho que se o Gabigol falasse no microfone, pro alto-falante de Marca, gente, eu não jogo mais na ponta, eu ou o Pedro. Eu acho que a maioria falava, hoje o Pedro. Mas ou a não? conversa foi legal, mas verdade, ele não coloca o Gabigol no lugar do Pedro. Ele fala assim, né? Ele coloca o Gabigol no lugar do Everton Cebolinha. Ou seja, não é que ele coloca o Gabigol no lugar que ele queria jogar. Não, ele coloca o Gabigol no lugar. Joga Pedro e Gabigol no final do jogo. Tudo bem, talvez pela expulsão do Samuel Xavier, caberia os dois. Sim. Talvez se o Samuel Xavier não tivesse sido expulso, ele optaria por, de repente, nem colocar o Gabigol. Mas porque o Pedro estava muito bem, né? O Dorival já mostrou que cabe jogar os dois. Eu não sei também... mas cabe no Carioca, hein, Mauro? Cabe no Carioca, cabe num jogo mais acessível. O Dorival jogou o ano passado com eles, com os dois. Agora, foi campeão da Libertadores. Mas será que ele fez isso pelo Dorival? Só que eu acho assim... Não sei também, mas não tinha tá o avião lá, né? Não tá claríssimo. Tinha o avião do lado direito, que hoje não agora tem, né? Pedro ou eu. Não sei se está muito claro isso. Eu quero ser o centroavante. Bom, hoje é o Pedro, eu vou brigar para tirar o lugar do Pedro. Não, talvez ele não ficar tanto de beirada. Tudo que ele fez de bonito no ano passado, muito elogiado por todo mundo, ajudou, inclusive, o Pedro muito para ir, inclusive, para a seleção, com essa dedicação dele pela beirada. Talvez ele queira jogar um pouquinho mais dentro da área. Ele não quer fazer essa beirada, não quer que você tire o Pedro. Ele não quis dizer que era ele ou não, né? Diga, Zinho. Não, o Zinho entende diferente. Pode falar, Zinho. Não, o que eu quero dizer é o seguinte, o Gabigol, eu não vejo que ele está pedindo para jogar no lugar do Pedro só. Sim. Isso é o que eu falei. Se o Vitor Pereira mantiver um esquema, porque está se falando que é por causa de 3 zagueiros. Não é. É porque ele coloca um centroavante e 2 jogadores de beirada que perdem a bola, recompõem como meias marcadores pelo lado. Aí o Gabigol não se adapta a isso. Ele, nesse sistema contra o Fluminense, jogar fazendo o que o Matheus França tinha que fazer, perde a bola, volta lá pela beirada. Esporadicamente no jogo fazer, ele até faz. Mas já ter essa função, iniciar com essa função, não é a do Gabigol. Vai prejudicar para que ele produza ofensivamente e ele não vai conseguir entregar taticamente a marcação que o Vitor Pereira quer. Aí o Vitor Pereira realmente vai ter que escolher. Se é esse sistema, é Pedro ou Gabigol. Mas o que eu entendo que o Gabigol diz é o seguinte: eu posso jogar com o Pedro, mas como atacante, não como um cara aberto na direita para marcar lateral, para voltar para o corredor. Aí é o Matheus França que tem essa característica do drible, do 1 contra 1, da velocidade. Aí, ele fazia isso com o Pedro, porque ele era um segundo atacante, com liberdade de movimentação. E tinha uma Arrascaeta por trás para municiá-los. Não tem esse meia. É o Everton Cebolinha de um lado, é o Matheus França do outro, e são 2 volantes. O Gerson saindo um pouquinho mais, com 2 alas de velocidade. Não tem a criatividade do meio-campo. Por isso o Fluminense dominou o meio-campo no primeiro tempo. Então, nesse sentido, o Gabigol está certo. Vai pedir para disputar a posição na que ele é melhor, para ficar como o número 1. Agora, se ele muda, joga com 2 atacantes, Pedro e Gabigol, e com 3 caras por trás, um meia e 2 caras pelo lado, aí ele não vai se opor de jogar ao lado do Pedro, que aí é a dele. Vai lá, Pascoal. Eu quero falar um negocinho pra vocês. Vai. Nesse sistema que jogou ontem, não joga nem o Arrascaeta. No sábado, não joga nem o Arrascaeta. O Arrascaeta não vai correr atrás do lateral. Não joga o Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro não corre atrás do lateral. Não joga o Gabigol. O Gabigol não vai correr atrás do lateral. Se esse for o sistema, o Flamengo encontrou um jeito de jogar contra o Fluminense. Mas esse é o sistema ou é o sistema contra o Fluminense? Mas aí é o seguinte, o que dá certo vai ficando. Sim, tem essa. E o que dá certo vai ficando, passa a ser incorporado e definitivo. Por exemplo, a relação dos 3 zagueiros. Isso é definitivo no Flamengo. Sim. Semana passada eu falei aqui, eu não vejo como o Flamengo voltar atrás nos 3 zagueiros. Eu disse, eu acho que o Matheus vai jogar no ataque do Flamengo. Era a minha impressão. Por quê? No Corinthians,
no Corinthians, ele precisou dos miúdos para ter velocidade e força na marcação. Mas como ele tem o Everton Cebolinha, que tem velocidade e força, ele botou o Cebolinha. Aí botou o Matheus também para fazer isso. Então, o técnico do Flamengo, ele só está adotando a sua filosofia de jogo, montando aquilo que ele entende. E agora o lado da velocidade inverteu, né? Inverteu. Era agora, o Rodinei. Era o Rodinei pela direita, agora é o Ayrton Lucas. Ayrton Lucas pela esquerda. Então, nesse jogo contra o Poçante Alcas, né? Aí o Flamengo pode voltar a ser aquele Flamengo do toque e me voe. Mas será que vai ser? Toque e me voe. Por quê? O time da pegada, o time que vai jogar no final de semana no Carioca, ele pode tirar. Então, Ele voltar pode com os tirar. caras que entraram E aí, no segundo tempo. então, Jogar isso. com o Felipe, E aí, jogar com o aí só Gabigol, vai, jogar só com o que Vidal. no toque me Toca voe. e me voe. Isso, pim, pam, pum, vai tocando a bola, vai chegando e vai elaborando o jogo. Mas Essa se o é a Alcas visão for dele. isso que o Zupac falou ali, que dá a bola pro adversário, mas sofre 22 finalizações por jogo. Mas gosta de sofrer, então, né? ou seja, marca mal. Isso também quer dizer que o Alcas marca mal, porque se você dá a bola para o adversário para contra-atacar e mesmo assim você sofre 22 finalizações, diz que é média, não é que tem 9 e sofre 22, ou seja, deve marcar muito mal. Agora então- nós estamos falando de um time que vai jogar no próximo domingo, agora com uma vantagem, né? Primeiro ele precisava ganhar do Fluminense. Então agora, será que há tanta necessidade de ser o mesmo esquema agora? Será que ele vai de novo... Aí eu preciso pressionar o Fluminense, eu preciso fazer isso? Ou o segundo tempo mostra que ele precisa ter agora mais gente no meio-campo e não perder o meio-campo? Eu acho que a gente pode ter mais uma surpresa de voltar a ser o outro Flamengo agora. Porque mais o resultado não está dado ainda. Não, eu sei, mas não é agora com a vantagem não é mais difícil. O Fluminense Mas ele fala isso, né, Mauro? Sim. Que foi, Zinho? Não, o VP fala isso que você disse. Isso que o Mauro falou, o VP na entrevista deixa bem claro, né? E tem que ser respeitado, é o estilo dele. O Flamengo o contratou. Por isso que eu falei, a troca lá, quando foi feita, eu não concordei, né? Já passou, tem que deixar o cara trabalhar. Não concordo, não gosto, é uma opinião. Do Flamengo com 3 zagueiros, do Flamengo com o elenco que tem, com as peças que tem, ser um time que não propõe o jogo. Sempre foi assim. Mas ele tem esse modelo, tem que ser respeitado, né? Vamos ver se vai dar certo. Deu certo por circunstância do jogo contra o Fluminense. Expulsões, o Flamengo eficiente quando teve a chance, né? Agora, eu quero ver o seguinte, quando tiver o Arrascaeta à disposição, bem, eu concordo com o Pascoal. Ele não consegue se encaixar no sistema que começou o jogo contra o Fluminense. E que, na minha visão, não deu certo. O primeiro tempo não deu certo. É que o Flamengo começa o jogo, faz o gol com 5 minutos. Qualidade, maravilhoso. Escorada do Pedro, jogada bonita, Cebolinha roda e o Ayrton Lucas que sobrou no jogo. Faz o gol. Isso traz uma tranquilidade. Ele faz as mexidas, porque sente o Fluminense crescendo no jogo. Mérito do VP. Faz as mexidas e coloca esse time para ter a posse. Troca 27 passes e faz o segundo gol. Vamos fazer Tem perdão. o Fluminense reclama, porque não foi expulso o Léo Pereira. E que foi expulso Samuel Xavier. Aí eu posso que foi concordar com o determinante pro Fluminense. Flamengo tomar conta do jogo. Eu posso concordar com o Fluminense nisso aí. Eu quero saber a sequência. E o VP fala isso que o Mauro está dizendo. E é a convicção dele. Ele vai olhar o adversário e vai montar o time dele em cima do adversário. Ele tem qualidade, tem capacidade para fazer isso, para treinar e botar todos os jogadores sabendo que vai ser assim? Perfeito. Aí ele tem elenco para ele ficar mudando. Vou jogar contra o Alcas, é com esse modelo. Vou jogar contra o Fluminense a final, é com esse. Vou estrear contra o fulano, vai ser assim. O Brasileirão, com esse, vai ser assim. Se os jogadores compreenderem e entenderem, ele tem elenco para funcionar. Olha, rapaziada, eu não concordo com isso. Eu sei que vai ter gente, Pedrão, tu é muito clubista, sou clubista mesmo, mas, cara, pra mim é totalmente fake. O Zinho falando que foi agressão, discordo completamente. Agora, concordo com o Zinho quando ele fala que o Vitor Pereira foi corajoso, de fato ele é corajoso, deixar o Gabriel no banco, só pode ser um cara corajoso. Pode fazer merda, mas é um cara
corajoso, né? E concordo também que no início a estratégia do Flamengo não deu certo, mas depois começou a desenrolar. E outra coisa também, eu tô muito curioso, né? Até o Zinho citou isso aí, para ver como esse time do Flamengo vai atuar quando tiver que jogar com a bola. É claro, o segundo gol do Flamengo foi um gol diferente. Foi um gol de troca de passe, jogou de outra forma, beleza. Mas, por exemplo, quanto o Alcas, eu nem sabia dessa informação aí, que o time tem uma média de 20, 30% de ter a bola, né? Toma 20 finalizações. O Flamengo vai ter que ter a bola. O Flamengo vai ter que trocar passe, vai ter que... Não vai dar pra jogar lá atrás. E certamente o Vitor Pereira deve mudar a estratégia do Flamengo para esse confronto contra o Alcas. E tem que mudar. Aliás, o Thiago Maia não viajou, o Gabigol viajou normalmente para encarar o Alcas. Só nessa questão aí, nessa discussão aí da expulsão, que eu discordo muito. E tem a situação do De Arrascaeta. Eu acho até uma discussão plausível essa do De Arrascaeta. Porque vai que o Flamengo começa a ganhar, volta o De Arrascaeta e banco no De Arrascaeta também. Aí, realmente, todo mundo no banco, vai Vitor Ribeiro no banco, Gabigol no banco, Arrascaeta no banco. E o Bruno Henrique daqui a pouco vai estar no banco também. Aí realmente vai ficar meio complicado pro Vitor Pereira, né? Vamos ver como é que ele vai gerir essa questão aí no elenco. Meu querido, dá aquela moral, se inscreve no canal, aciona o sino da notificação, amassa o like, tamo juntão, saudações rubro-negras.